Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui a análise dos jogos da NBA do dia 15/2. Já está um pouco em cima, vai sair em cima o vídeo. Peço desculpa, hoje o dia foi muito atordoado, muito atribulado. Passando o carnaval eu consigo me organizar melhor. Temos jogo hoje, temos jogo amanhã, depois não temos jogo sexta, sábado e domingo, que é o fim de semana do All-Star Game. Depois é carnaval, não sei se eu vou trabalhar segunda e terça, vai depender aí. Mas tentar já me programar para na semana que vem tá tudo ok. Não vou enrolar muito, hoje tem 10 jogos. Ontem dia lindo de tudo que foi falado aqui. Quem assistiu ontem aqui e seguiu o que foi falado, não tem como falar que não ganhou em algum ponto. Só ontem, de tudo que a gente falou aqui de segurança, só não bateu o rebote do Pascal Siakam. Deixa eu tomar uma água. O Brooklyn Nets. Só não bateu o Pascal Siakam, que era 5 rebotes, foi 4. Siakam é o coração nosso aqui. De resto, por favor, casas de apostas, respeitem o Boston Celtics. Respeitem. E eu falei que sem o tanto, que o tanto era dúvida. Eles fizeram aquilo com o tanto sendo dúvida. Sem o tanto, ainda o time foi lá e creu. Deixa a casa de aposta. Não vamos falar não. Vamos ficar falando não. Vamos para os jogos. Charlotte e San Antonio. Eu não gosto. O Charlotte é um time que eu acho ruim, mas ainda. Mas ainda tem um. Tá tendo alguma coisa. Sim, dá pra dar um. 1,42 de Charlotte. Eu achei que ia ser uma ODD mais equilibrada. Charlotte em casa bateu nos grandes, né? Vamos olhar como é que. H2H de Charlotte em casa. 2 derrotas, 3 vitórias. Ganhando do Atlanta. Ganhando do Miami. Ganhando do Chicago. Perdeu do Orlando e perdeu do Denver. San Antonio fora. 5 derrotas. Charlotte. Indiana e Bulls. Tá pagando menos pro Indiana. Isso porque o Indiana tá em casa, que o Bulls oscila demais, mano. Eu falo sempre aqui que eu não tenho confiança de cravar uma vitória do Bulls assim. É difícil eu olhar e falar, ah, o Bulls vai ganhar esse jogo. Pra mim é difícil. 1,71. 2,20 o Bulls. Vamos ver o Indiana em casa. Quero olhar o Indiana porque, ó, no geral, 5 derrotas. Vem de 3 derrotas em casa. Perdeu pro Utah, perdeu pro Phoenix, perdeu pro Cleveland, ganhou do Sacramento, perdeu do Los Angeles. E o Bulls fora? Bulls fora 4 derrotas e uma vitória contra o Orlando. Perdeu do Cleveland, perdeu do Brooklyn, perdeu do Memphis. Cara, pelas races aqui você iria pro time da casa, mas sempre falo quem é o indiano na fila do pão. Cara, esse jogo eu não gosto de cravar o Bulls, não. Eu preferiria me abster. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, eu iria de Chicago Bulls. E Lavine 20 pontos, duplo do Vucinic. Atlanta e New York. Esse é o jogo que eu tô mais de olho aqui, mano. New York fora, Atlanta em casa. New York vem bem, cara. 2,35. 1,75 ODD do Atlanta. Tenho mania de chamar o Atlanta de Atalanta da Itália. 1,65. Ó o Atlanta Hawks em casa. Ganhou do San Antonio e ganhou do Phoenix. Perdeu do Clippers, perdeu do Charlotte. E ganhou do New York. 15 pontos. Perdeu do Philadelphia, New York fora, ganhou do Orlando, perdeu do Brooklyn, ganhou do Boston. Essa vitória do Boston. Ganhou do Toronto. Cara, 1,65.
Pelas race, a vitória é do Atlanta. Pelas race. Mas eu tô achando que o Atlanta ganhou do San Antonio ali, do próprio New York. Dá uma olhada na classificação. Isso quero dar uma olhada na classificação também. Quanto carrega. Calor hoje. Beber água. Eles estão ali, ó. New York louco pra ir pro playoff direto e não pro play-in ali, ó. E o Atlanta briga direta, né? Fica 2 vitórias atrás. Eu vou de New York. Se eu tivesse que escolher a vitória, era no New York. Mas pelo que eu tenho assistido do New York jogando. Mas aqui eu tentaria me abster de resultado e buscaria linha de jogador. Segurança total. Trae Young 20 pontos. Julius Randle 20 pontos. 7 rebotes do Randle. 7 assistências do Trae Young. Mais ousado que... Um pouquinho mais ousado. Duplo de ambos. Vem batendo muito. E mantém os 20 pontos. Pode buscar, às vezes, alguma coisa do Capela, até um duplo do Capela, que o Capela não tá conseguindo fazer 10 pontos. Boston. E Detroit. Boston e Detroit. O DD do Boston esmagado, 1,13. Tem que ver se o Tanton joga. Como o Coisa pegou o back-to-back, que é jogador de dia seguido, o Boston, acredita que ele deve ir... Já tava com o time em reserva ontem. Mas aqui ele deve ir com o misto do misto. O reserva do reserva. Boston em casa. 4 vitórias, 1 derrota. Cara, essa ODD do Boston aqui é só pra colocar num bingo. Eu acho que o Boston vai ganhar mesmo indo com o terceiro time. Se fosse com o titular eu ia falar, tenta buscar alguma coisa, um handicap maior. Mas aqui é se tu for colocar um bingo, alguma coisa. E tentar buscar, às vezes, o White se jogar. Dar uma olhada na escalação. Eu buscaria de novo o duplo do White. Pra mim ele vai fazer o duplo. E às vezes até uns 15, 20 pontos do White. Muito bem ontem. Se o Halford jogar aí, tiver um... que ele estava contundindo, mas ontem ele estava até de moletom no jogo de ontem. Talvez alguma linha do Halford. É que eu não gosto de buscar as linhas dos jogadores que eu não trabalho tanto. O White eu vinha, como eu vejo quase todos os jogos do Boston, eu falei do White ontem e iria nessa linha hoje, bateu ontem, botei na minha aposta duplo-duplo, bateu. Num bingo, não bateu o bingo, mas o duplo do White bateu. Eu iria aqui, ó, duplo do White ou 15,7 assistência, mas buscaria o duplo e o 15 pontos e a vitória do Boston. Brooklyn Nets em Miami. Mano, jogão. Tá entre os jogos da noite aí, Atlanta e New York, hoje tem muito jogo bom, cara. Se for fazer bingo, esquece o que eu falei lá do Boston. Bingo tu busca jogo equilibrado. Pega os 4 jogos que tu acha que vai ser mais equilibrado, que as ODD tá mais parelha, e aí tu busca as linhas de jogadores deles. Faz isso. ODD 1,83 pro Brooklyn, 2 pro Miami. O Miami ali é quem tava brigando, eu vou olhar a classificação ali. O Miami é quem tava brigando com o time que eu olhei agora, deu um branco ali, é o Atlanta e o New York. E o Brooklyn logo acima. É a mesma coisa que eu falei do New York e do Atlanta. Aqui, se eu tivesse que ir, eu vou olhar o fora e o casa. Brooklyn em casa. 3 derrotas, 2 vitórias, ganhou do Chicago e ganhou do Washington. Miami fora. Ganhou do Orlando e ganhou do Cleveland. Perdeu do Milwaukee, perdeu do New York. Perdeu do Charlotte. Eu vou de Brooklyn. Só que aqui também é linha de jogador, cara. Hoje tá lindo pra linha de jogador. Ah, tô falando dos resultados porque é o que eu me comprometi a fazer no canal. É bater resultado.
Quando eu for fazer, eu quero me aperfeiçoar, quero tentar montar um layout melhor, melhorar minhas planilhas, para fazer, escolher 2 jogos na rodada e fazer o jogo em si, que eu gosto muito de fazer isso. Estudar número de jogadores. Todo esporte americano é focado em estatística. Lembre-se disso. Eu vou pagar para ver a do Bridge de novo. O Bridge, juntando Phoenix e Brooklyn, tinha feito mais de 15 pontos em 10 dos últimos 10 jogos e mais de 20 em 8 dos últimos 10 jogos. Fez 7 no outro, mas a discrepância lá no final contra o... Foi o Philadelphia? Qual foi o jogo do Brooklyn, o último? Foi o Philadelphia, foi o New York. New York fora. O Brooklyn deu uma abertura, o New York deu uma abertura lá no final do quarto quarto, com 6 minutos, aí deu aquela desandada na poupada aí, que não bateu handler, não bateu coisa, mas então aqui, ó, 15 do Bridge, não vamos forçar o 20 não, que a ODD do 20 tava linda, não sei se ela entendia a mudança de jogo. 15 do Bridge, pode buscar 15 do Bridge, 15 do Adebayor, 15 do Butler, ó, 15 dos 3 já. Eu não buscaria os rebotes do Adebayor, que não vem tendo mais aquela frequência. Então a gente batia muito duplo do Adebayor, mas não sei o que está acontecendo. Ele não está pegando nem o 7. O 7 já deve vir com uma ODD boa. Eu não ia nos rebotes dele. E o que estava com uma ODD linda era os 3 rebotes do Dewey. No jogo anterior era 10 de 10, cara. 10 de 10. Pegou, não pegou tão, mas eu vou nos 3 rebotes do Dewey hoje de novo. Então aqui, 15 dos 3 jogadores que eu falei, 3 rebotes do Dewey. No último jogo, o Butler pegou mais rebote que o Capela. O Capela não, que é o Adebayor. O Capela é do Atlanta. Eu tenho mania de confundir. Então, é 15 desses 3 jogadores que eu falei. Ah, se tu quiser, tu tira o do... Ah, o do Brooklyn que veio do Phoenix, me deu branco, me perdoa. Não, é... Bridges. Mike Bridges. 15 do Butler e 15 do Adebayor. E aí, 3 rebotes do Dewey. Se tu quiser tirar alguma coisa, tira os bagulho do Brooklyn. Mas tudo aí pra mim estatisticamente respaldado. Pra mim não aconteceu no outro jogo do Bridges por conta da discrepância do Weed, que fez bastante ponto. Do Weed não tá mal de ponto no coisa não, no Brooklyn. Mas eu iria nessas linhas. Outro jogaço. Philadelphia e Cleveland. Vamos olhar só DD. A sede. Precisa arrumar um notebook melhor. Falando isso todo dia aqui, né? Philadelphia terceiro, Cleveland quarto. Philadelphia perdendo distância ali pro Milwaukee e pro Boston. No aproveitamento, 3 derrotas. Tem um jogo a menos que o Milwaukee, 2 jogos a menos que o Boston, mas tem 3 vitórias a menos que um. Então ele consegue ficar com 2 vitórias se ele ganhar o jogo que ele tem a menos de um e os 2 em relação ao outro. Então ele ficaria com 38 vitórias. Tinha que olhar se tem confronto ainda. Vamos olhar o fora casa. Filadélfia, 3 vitórias seguidas em casa. Brooklyn, New York e Houston. Perdeu para o Boston e perdeu para o próprio... Ah, não é em casa não, desculpa, perdão. Filadélfia, 4 dos últimos 5 vitórias em casa. Dos últimos 10, 7. Dos últimos 5 ele perdeu aquele fatídico jogo por Orlando, mas ganhou do Denver, ganhou do próprio Orlando, ganhou do New York e ganhou do Houston. Ah, não ganhou dos times fortes também não, assim, nossa. Cleveland fora, 4 vitórias. Ganhou do New York, ganhou do Washington, ganhou do Indiana. Perdeu pro Oklahoma e ganhou do Houston. Na Race, tá bem, mas tô vendo o Philadelphia jogar. Pra mim, Filadélfia. Pra mim, hoje eu vou de fila. Filadélfia. Aqui é aquelas linhas, cara. Embidão não fez os 2 pontos, mesma coisa. Abriu vantagem no último jogo.
Embiid 20 seguro. Embiid 25, 7 rebote. Harden 15 e 7 assistência. Um pouco mais 30 do Embiid, 20 do Harden, duplo de ambos. Isso é um pouco mais arriscado. Eu, Daniel, 25 segurança, John Tex, 25, 15, 7, 7. E o Donovan Mitchell 15 tava com uma ODD boa, razoável, aceitável. E 15 é o que ele gosta de fazer. Aí do nada ele faz 70, 80, tem um dia que ele faz 10. Doidinho. Vitória do Fila, mas eu não juntaria tudo. Também iria em linha de jogador. Como eu falei, hoje linha de jogador tá lindo. Memphis e Utah. Jamoran, peixe morre pela boca. Quem não entendeu o que eu tô falando é uma longa história. Depois eu explico. Todo dia. Vamos acelerar o processo. 1,20. Não dá pra dar uma ODD 1,20 pro coisa. Mesmo que o Utah tenha perdido todos os jogos em casa, não dá pra dar uma ODD 1,20 pro Memphis, cara. Não dá, não dá. A Bet desmerece o Utah. Esse dia nós pegou Utah e Fênix aí nos handicap batendo lindo. Hoje deve dar um handicap bom também. Ó, Memphis em casa. 3 vitórias e 2 derrotas. Ganhou do Minnesota, ganhou do Chicago, ganhou do Indiana. Não ganhou de ninguém que tu fale, nossa! Perdeu do Toronto, perdeu do Portland. Utah fora. Cara, 3 vitórias. Ganhou do Indiana, perdeu do Knicks. Ganhou do Toronto, perdeu do Portland e ganhou do Minnesota, que é forte em casa. Cara, eu buscaria um handicap positivo do Utah. Derrota do Utah, 6 pontos e 10 pontos. As vitórias do Memphis, 20 pontos no Minnesota, 15 pontos no Chicago, 12 pontos no Indiana. Um handicap teria que ser uns handicap 10. Se tiver melhor que só DD. Cara, se eu falar pra ti, se eu tivesse que cravar a vitória, eu acho que eu cravaria a vitória do Utah. Deixa eu olhar as classificações. Não porque eu acho que o Utah vai ganhar, pelo valor. É que nem eu falei do Boston ontem. Pra mim tem mais valor 4 e olha que aquele 1,25 pro suor que foi. Teve alguém, um seguidor que me mandou hoje, falou, mano, pô, tem a ver coisa do Milwaukee. Foi um sufoco pro modelo de 1,25. Memphis é o segundo. Ele tá brigando por play-in. Memphis não é alcançado mais pelo Sacramento e vai ser difícil pegar o Denver. Não é alcançado pelo Sacramento naquelas, né? Tem um jogo a mais. Pelas ODD, pelo ODD. Pra mim o Memphis vai ganhar. Mas se eu tivesse que cravar a vitória de alguém, eu iria de Utah. Mas eu me abstiria desse jogo pela ODD do Memphis esmagada. Já morando 20 pontos aí. Se precisar de alguma linha de jogador. Mas esse jogo, com tanto de jogo que tem hoje, eu nem mexeria. Se for num bingo maluco aí que tu fale, eu quero fazer todos os jogos no bingo, eu ainda cravaria ou o positivo do Utah mais seguro ou a vitória do Utah. Oklahoma e Houston. Aqui é Oklahoma e Oklahoma com o DD aqui, ó. O DD esmagadaça. Pode ter certeza aí. O DD é 1,15. Não passa aquele 1,20 ali se não for menos. Nem pra ele calar minha boca parecer um DD 1,60 e falar, win 1,22. Né? Oklahoma perdeu pro New Orleans. Ontem. Ganhou do Houston, ganhou do próprio Houston. Lavadinha. Perdeu do Golden, ganhou do Cleveland e perdeu do Atlanta. O Houston vai ter 4 ou 5 derrotas fora de casa lá frente. Ganhou só do Detroit, no clássico dos desesperados. Aqui é linda pra Oklahoma. Aí aquelas Alexander 25, segurança. Alexander 25, GD 15, GD 5, rebote 5 assistência. Essa mesma é uma. Todo dia tá batendo. Todo dia e eu botando nos bingo.
Hoje eu vou fazer ela sozinha. Aí eu quero ver se essa porcaria não bater. Lembrando, esse jogo é desequilibrado, tá? Eu falei lá atrás. Mas eu vou fazer sozinha porque ela tá batendo sempre. Meu, risco meu. Tô confiante nos meninos do Oklahoma. Classificação do Oklahoma. O Houston é lanterna, sei lá. Ganhou de 13. O Oklahoma, cara, ele tem 48. Tá o Oklahoma, o Lakers, o Portland naquela briga. Com o Utah, com o Golden. Cara, já pensou o Golden não entra nesse play-in? Porque parece que o Curry fica 2 meses fora. Se o Curry ficar 2 meses fora, a fase regular acaba 9 de abril. 2 dias antes do meu aniversário. O Oklahoma vai ganhar esse jogo, certeza. E vamos botar essas linhas aí. Não vai ficar poupando, não. Precisando buscar essa vaguinha, fi. Pode ficar poupando muito, não. Jogão! Jogaço! Eu não sei, eu gosto tanto do Don't, cara, que eu vejo às vezes as ODD assim, não tá tão esmagada. Eu achei que ia estar mais esmagada. 1,57 ODD do Denver. Denver em casa. 4 vitórias e 1 derrota. Denver em casa. Ganhou do Minnesota, do Atlanta, do Golden, do New Orleans. Perdeu pro Oklahoma. E o Dallas fora. Derrota pro Sacramento na prorrogação. Derrota pro Golden. Essa do Sacramento da prorrogação foi a do arremesso? Final não lembro. Não lembro se foi contra o Sacramento. Acho que não foi porque eu acho que foi em casa, não foi fora, quer ver? Deixa eu olhar. Contra o Minnesota, desculpa. Perdeu pro Sacramento na prorrogação, perdeu pro Golden. Ganhou do Utah, Los Angeles e do próprio Sacramento. Eu acho que pra mim é Denver, né? Mas que o Denver tá tranquilão lá na coisa, mas o Jovic tá jogando demais. Mas aquele é de jogador, cara. Jovic 20 pontos, 10 rebotes, aí 7 assistências. Se você quiser arriscar um pouquinho mais, o triplo. Aí o Dallas, Don't 25, Kaorv 20. Mano, tu já fez aí uma ODD linda. Se quiser cravar essa vitória do Denver ainda num bingão aí, pode cravar. Tá lindo. Mano, hoje o dia tá lindo pro Binguetes. Binguetes ODD inesquecível. Vocês gostam, eu sei que vocês gostam. Eu boto lá na rede social, os caras só bingo, bingo. Mano, o Lakers não pode perder esse jogo hoje. Papai LeBron deve jogar. Papai LeBron tem que voltar. Quero ver. E a ODD do 1,50 baixou, tava 1,66. Baixou a ODD do Lakers. Já não tô gostando tanto, mas o Lakers não pode perder esse jogo em casa. Eu cravo Lakers. Como eu cravei Boston ontem, eu cravo Lakers. Vou olhar o H2H aqui por olhar, mas eu cravo Lakers. Se Papai LeBron jogar, Papai LeBron não quer ficar. Ó, o Lakers perdeu em casa pro Milwaukee, pro Oklahoma e pro Clippers. Ganhou do San Antonio e do Memphis. E o New Orleans fora. Ganhou do Oklahoma, 4 derrotas. Eu vou cravar Lakers. Lakers 25 do LeBron, 7 rebotes, 5 assistência. Ha! Se o Davis jogar e talvez o duplo do Davis, não vou em ponto do Davis. Acabou. Encerramos por aqui. Sucinto do Lakers. Mano, Lakers, ó, vou dar uma olhada só na classificação. Esse computador não me ajuda. Olha o Lakers. 58 jogos, 26. O San Antonio e o Houston estão fora. O Lakers é o primeiro time acima dos ruins, que ainda briga por vaga no play-in. Quem não sabe o que é play-in, a diferença entre play-in e play-off, eu vou fazer um vídeo ou na sexta ou no sábado sobre... Não vai ter jogo, então não vai ter análise da rodada. Então eu vou fazer vídeo sobre playoffs, como se classifica, coisas que muita gente que eu percebi que nem se ligava em NBA
começou a se ligar em NBA por conta das apostas. Então as pessoas precisam entender também. Mas vamos lá. Vou falar primeiro por aproveitamento. Lakers 4-4, perdeu aquele jogo pro Portland, Portland foi a 48. 4-4-8, depois o Oklahoma 4-8-2, depois o Portland 4-8-3, e aí dentro da zona de play-in, o Utah com 4-9-2 e o Golden com 500. Aí vamos falar em número de vitórias. Golden, 58 jogos, 29-29. Utah, um jogo a mais que o Golden, 59, 29 e 30. Portland, 58, 28 e 30. Aí que tá o Oklahoma, ele tem 2 jogos a menos que o Portland e que o Golden e que o próprio Lakers, e ele tem 27. 27. Se ele ganhar os 2 jogos a menos e os 3 que o Utah, ele iria hoje a 29. Ficaria 29 e 29. Era o Oklahoma, por isso que esse jogo do que eu falei agora contra o Houston é importantíssimo, porque é ele que tem que estar ali. Hoje ele no aproveitamento, se ele ganhar os 2 jogos, confirmar, é ele que vai estar ali, ó, 29 e 29. Ele vai estar junto com o Golden. Golden. Seria o 9º ou 10º. E o Los Angeles, 26-32. Ou Los Angeles começa a ganhar, ou Los Angeles vai fazer companhia a San Antonio e Houston, eliminado do play-in até do play-in. Como ia ser lindo o Lakers pegar essa vaga aí. Lakers e Golden. Encerramos por aqui, cara. Muito obrigado. Desculpa a demora. Fiquem com Deus. Amanhã vai ser o último dia de rodada pra gente fazer o Royal Salão do Carnaval. Segue as redes sociais aí, Dando. Minhas redes sociais lá. Recuperei o número do Telegram. Não sei se hoje eu já mando alguma postinha lá, mas agora o Telegram voltou. Tá de volta. Bora que bora, fi. Bora que bora, bora que bora. Fui. Fiquem com Deus todos vocês.